Olá, pessoal! Hoje é dia 20 de setembro de 2024 e eu tenho um grande convidado para o nosso podcast da Take Action, que é o meu grande amigo Ailton Leite. Se você se recorda bem, o Ailton é um economista registrado com a CVM no Brasil, uma pessoa de bastante influência e de bastante conhecimento do mercado financeiro e do mercado imobiliário do Brasil. E hoje nós vamos fazer uma análise tanto da Copom, que foi feito agora a última reunião, tanto da Copom quanto do Fed americano, no dia 18 e 19 de setembro. Então vamos lá, seja bem-vindo, meu grande amigo Ailton Leite, para mais um bate-papo aqui no nosso podcast. Ailton, bem-vindo, amigo! Bom dia, Wagner, tudo bem? Muito bom dia, prazer meu amigo. Estar aqui falando com você. Que prazer, diretamente de São Paulo, né, Leite? Exatamente. Com clima, pelo que eu tô vendo aí, tá um pouquinho frio aí hoje. De manhã estava frio, agora já começou a esquentar. Não chegou ainda o calor de vocês, mas tá friozinho de manhã. Acho que esse final de semana vai começar aqui também a nossa temporada aqui, que tá acabando o verão, né? E já começa o outono. Mas vamos esquentar essa temperatura com juros, né, Leite? Tá pegando Podíamos fogo. esquentar de outra forma, com vinho, churrasco, mas vamos lá, né? Vamos lá. Leite, reunião do Copom, né, e do Fed americano agora no dia 18. Muita coisa mudou. Eu acho que foi realmente uma das grandes mudanças aí nos últimos, aqui nos Estados Unidos, quase que 3 anos aí. Mas vamos lá, você preparou uma apresentaçãozinha aqui para quem está nos assistindo agora e vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque isso aí vai mudar completamente o cenário Brasil e Estados Unidos e quem sabe até o cenário global, né, Leite? Já mudou alguma coisa de ontem para hoje, eu vou mostrar para vocês aí. Então, pessoal, primeiramente, mais uma vez aí, muito bem-vindo, né? Esse comparativo aí é Brasil e Estados Unidos. O Leite preparou essa apresentação, vou passar para ele aqui o floor para que ele possa tá prosseguindo aqui com esses números. Leite, seja bem-vindo, amigo. A sala é toda sua. Obrigado. Esse Boletim Focus é um boletim aqui do Banco Central, uma pesquisa de quase 140 instituições financeiras do Brasil, e dessa pesquisa saem essas projeções, e eu seleciono aí da inflação do PIB brasileiro e a nossa taxa de Selic. E ela é semanal, sai sempre numa sexta-feira e na segunda-feira é que é publicado. E isso daí o mercado olha, e nós vamos ver depois, e quase sempre está acertando. O mercado já estava prevendo uma taxa e alguns aumentos, e em função disso é que as ações vão começando a mudar diretrizes. No próximo slide, eu faço uma comparação das reuniões que nós temos do nosso Copom, e são idênticas com aí nos Estados Unidos. São 8 reuniões por ano, algumas datas coincidem, essa dessa semana foi no dia 17 e no dia 18, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aí, nos Estados Unidos, a taxa de juros caiu, e aqui a taxa de juros aumentou. E as projeções nas próximas reuniões, que eu fiz usando toda a análise do mercado, é que ela vai chegar aqui no Brasil a 11,25 e nos Estados Unidos entre 4,5 e 4,75. Mas, Wagner, economia é uma bola de cristal, né? A gente às vezes acerta, às vezes não acerta. Mas o mercado olha isso daí para tomar decisão. Nesse próximo slide, essa é a nossa taxa de juros, eu preferi por um período maior, e quando um americano olha, ele acha até que não é verdade, mas nós já chegamos a ter uma taxa de 13, né, quase 14 ao ano, e depois houve queda e ficou estacionado. Então, a última vez que houve um aumento de taxa de juros foi em 2022, perdão. E depois, desde então, ela ficou estacionada e caiu. E o Copom, por unanimidade, o que é uma situação que mostra que não tinha tendências para um lado ou para outro, né? A unanimidade de todos os membros, aqueles que já eram da diretoria e os novos indicados pelo atual presidente, foram unânimes em fazer essa elevação por conta da inflação. No próximo slide, fazendo um comentário, que é o que muita gente pergunta.
Agora eu vou falar em termos de Brasil. Como é que a taxa de juros impacta a economia? E aí também, com certeza. No caso do Brasil, quando a taxa de juros, principalmente quando ela eleva, ela provoca uma transferência de recursos do setor produtivo para o mercado financeiro, aonde as pessoas preferem ganhar dinheiro mais seguro com o mercado financeiro do que arriscar no setor produtivo. Então, essa maximização do ganho financeiro, ele prejudica, né? Vai em detrimento do setor industrial. E aqui no Brasil, nós temos uma variedade de modalidades de aplicações financeiras que tem que ler porque é muita coisa. E a nossa poupança nacional, ela realmente vem aumentando por conta disso. Então, juros elevados, como a gente fala, ele prejudica, né, dá uma rentabilidade, mas ele prejudica os investimentos do setor produtivo, porque a taxa de retorno não alcança. Você vai fazer um investimento numa empresa, você tem que fazer um projeto de quanto aquilo vai dar de retorno. E às vezes você faz todo o trabalho e deu 4% de retorno. Se você for pegar dinheiro em banco, pior ainda, porque não paga nem o banco. E se você comparar com o que você vai ganhar no mercado financeiro, você pode ganhar 1% ao mês, 12,7% ao ano, 13%, aqui é juros sobre juros. Você fala, eu vou ganhar 13%, sem fazer nada, com banco de primeira linha, e vou trabalhar igual um maluco para ganhar 4%, posso até nem conseguir pagar o investimento. Então, essa situação faz com que o setor industrial fique prejudicado. E aí, a política industrial ir por conta da produtividade, Wagner. Por quê? Você não moderniza o seu parque industrial, ele vai ficando obsoleto. Na hora que você vai produzir, você não consegue concorrer com outras empresas fora do Brasil, algum lugar, que modernizaram e está produzindo um produto muito melhor e um custo menor. E essa situação de que, no nosso caso do Brasil, o freio realmente, o aumento dos juros, acaba sendo um freio para esse desenvolvimento. E a conclusão é essa daí. Nós ficamos um país onde a gente não conseguimos retomar os investimentos do setor privado e a gente não consegue se modernizar para sermos mundialmente competitivos. Então, era esse comentário que eu queria fazer, porque é o que muitas vezes o pessoal pergunta. Muito interessante isso aí, né, Leite? Eu queria comentar o seguinte, pessoal, para que vocês entendam de uma forma muito mais leiga, que quando as indústrias desaceleram a produção e param de investir devido aos baixos retornos, isso gera uma não contratação de novas pessoas, isso gera um desaceleramento da economia, principalmente local, né? E faz com que as pessoas realmente que tenham mais bens, mais instruções, vão realmente para os investimentos muito mais seguros, como o Leite falou. Eu preferi você colocar um CDB, uma aplicação aí realmente que tem uma rentabilidade maior do que arriscar em gerar emprego, pagar imposto, pagar o IPTU da sua fábrica. Então, assim, esse aumento de juro, ele não é bom para a economia do Brasil e vai fazer com que a indústria brasileira se torne obsoleta, abrindo realmente portas para grandes indústrias internacionais e fundos de investimentos internacionais para que venham para o Brasil e para que colham essas frutas que estão baixas aí, com investimento muito mais seguros, com bancos de primeira linha e não realmente colocando seu dinheiro em risco. E quando o dinheiro não é colocado em risco, o risco que eu quero dizer é realmente na parte industrial, de comércio, de investimento, que tenha realmente a capilaridade juntamente à população, essa população se torna mais pobre, o comércio se torna mais fraco, então o consumo cai. Então a balança, ela nunca vai ficar equilibrada num país que tem juro alto. E isso a gente tem acompanhado muito nos Estados Unidos, né? Mesmo que o Brasil tenha uma taxa de juros quase que o dobro dos Estados Unidos,
isso mostra muito a desaceleração da economia, do consumo, da compra de residências, devido aos altos mortgages aqui, que são coatrelados aí, não diretamente somente à inflação, mas também muito o sentimento do investidor fica muito afetado, né? Do consumidor fica muito afetado devido à instabilidade. Não quero estender muito, Leite, mas vamos lá, meu amigo. No próximo slide vai dar para comparar as duas taxas, como você falou, e lembrando, Wagner, uma regra na economia que é universal, né? Em economia, quando alguma coisa sobe, alguém chora e alguém ri. Quando alguma coisa cai, alguém chora e alguém ri. No caso dos juros, a taxa de juros subindo, quem é investidor, quem tem capital, quem tem tudo, ri, porque vai ganhar mais dinheiro. Quem está endividado, quem está precisando fazer investimento, quem está com isso daí, chora. E se ele precisar fazer uma captação para investir, porque uma máquina dele quebrou, ele é obrigado, ele vai chorar, porque o custo do capital vai vir maior. E Exato. Se ele não consegue investir, a produção não vende tudo, ele gera o desemprego, e o desemprego aumenta. O desemprego aumentando, o consumo cai, e aí cai a inflação. Essa política de derrubar a inflação através do consumo menor pelo desemprego é uma política que muito Banco Central usa, mas tem muitos economistas que já não pensam assim. E aí fica a pergunta, Wagner, você prefere estar desempregado com uma inflação baixa ou você está empregado, trabalhando com uma inflação alta, você tem a dificuldade de procurar preço para comprar, mas você está trabalhando? É essa a escolha que existe. Eu sempre acho que é melhor estar empregado e vamos brigar para onde procurar preço menor. E aí, Wagner, olha as duas taxas de juros. Você falou quase o dobro? Não, é um pouquinho mais do dobro. Poxa, eu não queria assustar, né, Leite? Acho que às vezes uma foto ela fala mais do que 1000 palavras, né? Então aqui o pessoal pode conseguir dar uma olhadinha aqui no spread que tem entre os juros americanos e o juro do Brasil. O que acontece, pessoal? Isso aqui, essa taxa invertida de queda do juro dos Estados Unidos é muito favorável para a economia, tanto que você tem visto aí que o mercado financeiro já reagiu. Aí você fala, a expectativa era de corte de 0,25. Nós tivemos um corte superior ao esperado. O que isso muda? Completamente o sentimento dos investidores, dos empregadores, do comércio, da indústria, e realmente muito capital vai estar realmente movendo dentro desse país, fazendo com que as coisas se tornem muito mais acessíveis, o crédito se torne mais fácil, mais barato e gire realmente, aumentando o índice de emprego e também o consumo. E no Brasil vai ser diferente. O juro aumentando, você diminui esse mercado de consumo, porque as pessoas, se arriscarem a se endividar, vão ter que pagar um preço muito alto por isso, né, Leide? Vamos lá. Nesse próximo slide, Wagner, dá para mostrar por um período mais longo do que o anterior, já desde 2020, né? A comparação é a evolução das duas taxas. E esses comentários da economia americana com relação à inflação e as projeções de que isso daí vai estar caindo, também o mercado de trabalho, que é sempre o foco de vocês aqui também sobre isso. Então, são comentários por que a taxa de juros está caindo nos Estados Unidos. E depois, no quadro, você quer fazer algum comentário sobre isso daí, Wagner? Não, por favor, amigo. Tá. E no próximo slide é um resuminho daquilo que saiu publicado, por que o Banco Central nos Estados Unidos cortou a taxa de juros, que mas bem resumido, porque se fosse contar a história, tinha que ficar o dia todo aqui, que é essa situação do equilíbrio da atividade econômica, a expansão, enfim, e principalmente os ganhos de emprego, que eles ficaram mais tranquilos, sempre com relação à inflação. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não, eu acho que é isso. A expectativa, na verdade, de corte superou, né? Nós estávamos esperando aí 25 pontos percentuais e nós tivemos um corte de 50 pontos percentuais, que não só realmente é uma coisa que é grande para os Estados Unidos, como também a economia agora vai começar realmente a se estabilizar, principalmente nas áreas que estavam sendo mais afetadas, né? A área imobiliária mesmo,
em agosto foi o pior ano dos últimos 3 anos aí, em número de vendas realmente, aumentando muito o supply, né, o fornecimento de produto disponível no mercado. Isso vai agora reverter. A gente tem visto que os mortgages também começaram a cair consideravelmente, e quando se tem uma economia mais estável, com os juros mais baixos, se aumenta o consumo, e é o que a gente hoje vai ver aí. O perigo é o seguinte: se o consumo aumentar muito rápido, o Fed tende também a frear as futuras quedas dos juros. Então, assim, mas hoje está tudo bem, né? O nosso Fed americano aí, o nosso chairman Jerome Powell já falou que até há uma previsão, né? O mercado está prevendo 2 quedas adicionais ainda. Existe uma reunião, como o Leite mostrou, o calendário ainda em novembro e outra em dezembro, que pode ser que caia. Quando caem as taxas de juros, os investimentos externos para os Estados Unidos, eles diminuem, porque não se torna um país tão interessante para se colocar dinheiro do ponto de rentabilidade. Mas vamos falar sobre segurança? O que acontece? Né? Quando você vê que o Brasil realmente aumentou as suas taxas de juros, os retornos são maiores, sempre se chama um negócio chamado risk-reward. Quanto maior o risco, maior realmente a rentabilidade, maior o prêmio, né, pelo seu investimento e pelo risco. Aqui nos Estados Unidos vai ser o oposto. Quanto menor a taxa de retorno, maior a segurança que o mundo global está vendo para os Estados Unidos. Então fique ligado, pessoal. Nem sempre um retorno menor quer dizer que ele é pior. Às vezes ele é mais seguro, dependendo do estágio da sua vida que você esteja. A minha previsão humilde, que eu vou deixar para o final, vai falar um pouquinho aí sobre, eu acho que os Estados Unidos vai acabar recebendo muita verba externa, porque as pessoas vão ficar com muito medo do que está acontecendo no mercado do Brasil. Mas vamos esperar aí que eu vou perguntar para o Leite daqui a pouquinho. Tá, né? No próximo slide tem um comentário que também fala sobre o que sai publicado, mas, Wagner, o que se falou hoje, amanhã pode mudar. Que realmente o que você falou procede. Eles estão prevendo mais 2 reduções na taxa de juros aí nos Estados Unidos. Mas na divulgação do Banco Central que eles fizeram, eles falaram sim, mas estão atentos ao aspecto da inflação e do emprego. É isso. Né? Esses dois pontos são muito importantes. E assim, para a gente que mora nos Estados Unidos, Leite, todo mundo que vai ao supermercado, que consome qualquer tipo de produto, principalmente, né, a parte de alimentícia mesmo, a gente vê realmente que hoje os Estados Unidos nunca teve tão caro para se consumir. Então, com essa nova redução, eu acho que a estabilidade econômica também financeira do país, isso vai refletir nas carteiras do americano e no consumo local. Isso é verdade, e aqui também. E aí, Wagner, voltando para o Brasil, no próximo slide, eu fiz esse comentário do carry trade. Deixa eu pôr o próximo slide. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí, perfeito. Esse mecanismo é o que começa a acontecer quando você faz uma captação num local com uma taxa de juros baixa, né? Digamos que você consegue 4,5% ao ano, e você aplica aqui a 12%. Então, essa situação de vir o dinheiro, principalmente quando vem do investidor americano, mas de outros países também, ele traz os dólares para cá, e a oferta do dólar, maior do que a demanda, ela provoca uma redução das cotações do dólar, que eu vou te mostrar depois, mais para frente, no outro slide, taxa real. Isso é bom por um lado, porque as empresas brasileiras que precisam importar insumos vão importar com uma taxa menor. Então, matéria-prima entra no Brasil por um custo, um preço menor. E isso facilita o comércio. Só que também, se você consegue comprar por um preço menor e o produto brasileiro, porque não está investindo, não fez ter um valor maior, ele não vende. Exatamente. A concorrência, ela entra e atrapalha. Então, os juros, quando cai a taxa, acontece isso, e você com juros altos não investe, isso não é bom para a economia brasileira. E no próximo slide, eu vou te mostrar a cotação do dólar de ontem. Já caiu. Já.
Do dia 30 de agosto até ontem, Wagner, ele caiu quase 4%. Uau, é muito, hein, pessoal? É quase a taxa de juros de vocês do ano. Gente, que estabilidade, hein, Leite? Não, e olha só como é que é maluco. E só ontem foi uma queda de 0,7. É muito. Tá? Então, muito. E é difícil alguém falar que taxa que vai fechar hoje ou amanhã ou segunda-feira, né? Pode acontecer algum fato. Essa situação dos juros e essa modificação, ela dá um impacto no Brasil, na economia, nas empresas, principalmente quando você exporta ou você importa, ou quando você fez uma captação em moeda estrangeira. Essa queda, quem tem dívida em moeda estrangeira está dando risada. É verdade. Agora, quem tem valores a receber em moeda estrangeira já não está gostando muito da brincadeira. É porque, na verdade, você vai receber menos dinheiro do que você estava esperando, né? Com a queda... E isso é uma coisa que a gente vai deixar um pouquinho para o final, mas isso afeta, pessoal, diretamente as exportações do Brasil, o agro, né, que exporta muitos produtos aí perecíveis também e de produção de alto consumo, de necessidade. Isso vai fazer com que realmente entre menos dinheiro no bolso dos produtores, das indústrias e dos comerciantes. Exato, Wagner. Então, lembrando aquilo que nós falamos, alguma coisa acontece na economia, alguém ri, alguém chora. É verdade. Eu acho, Leite, você pode até me ajudar aqui, eu acho que eu fiz um comentário errado quando eu falei do desemprego, tá, pessoal? O desemprego, ele é ruim para a economia. Então, quando você tem desemprego, as taxas de juros tendem a subir, tá? Não o contrário. Acho que eu falei trocado lá atrás, eu só queria fazer essa troca aqui para vocês, na verdade. Você está certo, Wagner. Quando o desemprego aumenta, o consumo diminui, e a inflação diminui, e aí a taxa de juros diminui. Perfeito. Então eu estava certo, agora eu estou errado, mas então... Você estava certinho, você estava certo. É isso mesmo. Vamos quando você está desempregado, você vai economizar dinheiro. Você diminui o consumo, né? O consumo é só o básico na alimentação, coisas assim, mas o resto você corta tudo, viagem, bens que são supérfluos, tudo isso daí você corta. É isso mesmo. E aí as empresas não vendem, então eles começam a baixar o preço para poder vender. E aí é que tem a queda da inflação. Quanto menor o consumo, menor geralmente a taxa da inflação, que é a desaceleração do consumo, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, né? O que aconteceu? Com as altas dos preços, o consumo diminuiu. Só que nós tínhamos um problema muito sério, que é o governo federal americano, principalmente o senhor presidente da República, que ele apertou o botão da impressora. Só uma pessoa em cada um dos países controla a impressora que imprime dinheiro. E isso, os gastos públicos, podem realmente afetar diretamente no índice de inflação de um país. Então, nos Estados Unidos, o endividamento público gerado pelo governo federal foi um dos grandes fatores que ninguém fala nisso, né? Porque, na verdade, existe um âmbito político aqui hoje, mas eles apertaram com força o print aqui. E nós emitimos muito papel, né, que a gente chama de fiat currency, né, que são os papéis realmente impressos. Então isso é muito danoso para a economia local, porque o que acontece se você tem um maior número de notas circulando no país? Ela perde o valor, né? E ela perdendo o valor, você diminui a força, o poder de compra da moeda. Então, isso mostra o quê? Que para quem quer investir nos Estados Unidos, eu acho que o dólar agora está começando a ficar mais interessante, e com o aumento de juro no Brasil e a diminuição nos Estados Unidos, essa curva inversa vai se tornar muito mais agora prominente, hein, o Leite. Eu acho que as pessoas vão começar agora a se atentar, que quem não mandar por enquanto aqui nos próximos meses aqui vai se arrepender. De um modo geral, o Banco Central ele sempre fica preocupado com a inflação e juros. E isso é que deixa sempre o mercado em alerta. Então, quando saem as atas de reuniões, tanto do Fed nos Estados Unidos e do Banco Central aqui,
lê o que eles escrevem, os recados que eles deixam, como de vocês deixou que essa possibilidade de ter mais cortes, mas que eles também estão atentos, é a bola de cristal que você tem que estar antenado e para ver esse equilíbrio do dinheiro, o percentual vai aumentar, vai abaixar, e aí, Wagner, as decisões, somado, no caso do Brasil ainda, a reforma tributária, que gera uma insegurança, a nossa legislação ainda, que é bastante complicada, trabalhista, né, que é muito complicada, a somatória disso tudo prejudica, né, a economia brasileira. E é difícil alguém fazer, olha, a bola de cristal dos economistas está quebrada. De vez em quando a gente acerta, mas está quebrada. É que existe uma manipulação, né, do governo muito grande, né, Leite, nas economias hoje. Então, assim, hoje nós não temos o que nós chamamos de free trade, que as pessoas realmente, o comércio, o mercado, conseguem ditar as regras. Quando o governo federal, principalmente aqui nos Estados Unidos, que supostamente não tem o controle, né, do Fed aqui, realmente Jerome Powell, supostamente, ele tem completa independência para tomada de decisões juntamente com o seu board, mas a gente sabe que existe uma pressão externa, né, tanto do próprio presidente quanto dos novos candidatos à presidência também, para que abaixe essa taxa de juro, para que se aumente realmente o consumo no país. Isso mostra o quê, pessoal? Que o americano, por muito tempo, está acostumado a viver na bonança, sempre com juros muito baixos, com poder de compra muito alto, com uma moeda forte. E isso, essa alta inflação, né, nos Estados Unidos, que para o americano é muito alta, mas que para o brasileiro, na verdade, é uma piada, porque a gente enfrenta de inflação aqui, isso deixou o americano muito desgastado com todo o ambiente político, com todo o ambiente de consumo realmente, e agora eu acho que com essa nova fase do mercado americano, porque o rio sempre corre para o mar, então as economias menores vão vir para os Estados Unidos por uma questão de segurança, e também os capitais, né, disponíveis aí com maior índice de risco, de tolerância de risco, vão ir para os mercados emergentes como o Brasil, e realmente vai entrar muito dólar no Brasil, fazendo essa balança comercial, fazer com que o dólar caia. Perante ao real. Aqui nos Estados Unidos, o que eu acredito? Eu acho que aqui a economia vai se fortalecer. Muitas pessoas discordam de mim, porque eles falam realmente que nós temos uma bolha aqui no sistema econômico americano, que pode até ser, mas eu sempre falo, nós que viemos de outros países, como o Brasil, nós tivemos inflações aí double digits por muitos anos, né? Acho que na época do Sarney, do Plano Collor, quando se tornou o Plano Collor, a gente lembra da URV, das inflações aí que eram astronômicas mensais, né? Açúcar você comprava de manhã por um preço, à tarde era outro. O americano nunca viveu isso. E nós podemos fazer a seguinte análise, pessoal. Juros altos é muito ruim para a economia interna de um país. Então, o que o meu recadinho fica para o brasileiro aí? Fique ligado nessa bola de cristal aí que o Leite acabou de falar. Ela está um pouquinho fora de curso ultimamente, porque existem forças externas que estão mudando o norte dela. Ó, é o Trump ou o Biden que está te ligando aí, Leite? Acionista majoritária. Que eu acho que nós falamos aqui do mercado americano, o pessoal já ouviu lá, hein? Exatamente. E aí, Wagner, uma coisa que não vamos nem discutir, porque é difícil, mas que é a grande dúvida, é o seguinte: quando você olha para o governo e você vê quem está no comando é aquele que ri quando o juros sobe ou que chora quando os juros caem. E essa é o que você observa, por quê? Porque se ele está do lado de quem chora, a tendência é ele fazer tudo para combater o aumento da taxa de juros. E, às vezes, no caso do Brasil, saíram decisões políticas sem nenhum respaldo e que a economia foi prejudicada. Quando você tem um governante que está do outro lado, com capital e tudo, o juro sobe e ele está rindo. E aí a gente fica na dúvida, essa turma aí é a turma que ri ou a turma que chora? Quem é que está no comando? Mas, Wagner, nem vou me atrever a discutir, fica mais para o pessoal pensar, tá bom? Eu vou falar só uma coisa para vocês, pessoal. Não importa qual partido esteja no governo, o que importa é o seguinte:
eles não estão preocupados com o seu bem-estar. Então, aprenda sobre economia, cuide dos seus investimentos, tenha segurança, rentabilidade, mas o principal, é fácil perder, mas é difícil ganhar. Cuidem dos seus investimentos, se eduquem, procurem profissionais que possam te auxiliar. Eu vou te deixar aqui mais ou menos o meu resumo, isso tudo pode mudar daqui a 2 horas ou 1 hora ou alguns minutos. Eu acho o seguinte, se eu tivesse com capital em real hoje, no qual eu não tenho, eu faria imediatamente a conversão parcial ou integral desses investimentos para uma moeda forte. Porque eu acho que essa queda do dólar ela é temporária, eu acho que o aumento de inflação no Brasil não é sustentável, eu acho que o endividamento público está ficando fora de controle no Brasil, como chegou aqui nos Estados Unidos, mas infelizmente eu acho que o Brasil tem muito menos poder de controle econômico, porque na verdade tem muitos fatores globais que afetam o Brasil, exportação, importação, balança comercial, do que os Estados Unidos. Então... Mas olha, Wagner, é uma coisa maluca realmente, e acho que fica o recado do cuidado e da atenção, principalmente em grandes decisões. Seria a minha mensagem. Pessoal, obrigado aí, Wagner, pelo convite. Leite, muito obrigado. Não quero ser polêmico, mas já sendo aqui, é o seguinte, pessoal, cuide do que é seu, cuide da sua família, fique ligado na economia, porque tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você mora, tudo que você vive, está coligado à economia. Leite, imenso prazer em tê-lo aqui mais uma vez, você trazendo um conteúdo, um material atualizado, sempre assim, de altíssima qualidade. Fico muito lisonjeado. Eu acho que eu saí um pouquinho da linha aqui hoje, porque eu fiquei muito emocionado com os cortes aqui nos Estados Unidos, e aí a gente vai ver o que vai acontecer nesse próximo mês de novembro aí. E já fica o convite, Leite. Caso tenha realmente algum tipo de alteração, vamos deixar o convite aberto aí para a gente fazer uma nova bate-bola aqui no próximo mês, Leite? Quando fizer as reuniões aí, aqui... Novembro e dezembro, né? A gente faz de novo, sim. Obrigado, meu amigo. Fica com Obrigado Deus, uma família, um excelente dia. Obrigado, Wagner. Um abraço a todos. Abraço para vocês em casa. Obrigado.